Sim. Nossa, metade dos alunos ainda falta. Esses dias tá tendo bastante pouca gente, tipo, no máximo 16 alunos, 17, essas coisas. Sério? Aham, Mas não por sei por quê? quê. Mas tem 25 pessoas na aula. Pois é, por isso que eu estou dizendo, falta muita gente. Hoje tem 12, 12? praticamente. Sim, É, meu. 13 comigo, né? Então, tem 12 alunos aí. E na nossa lista tem 23. Ah, eu achei que você 23. achei que o correto seria contar com a pessoa que aparece, daí tem mais 7, daí fica 8. Daí ali ficaria 21 com os 13 que tem ali. Depois quando eu contar quem tá na tela, eu achava que era assim. Bem, eu vou dar mais um tempinho para fazer a chamada, senão. Bom dia, Gustavo. Então, agora Olá. somos. Bom dia. Então, assim, antes de eu fazer a chamada, porque senão muita gente vai levar falta, antes de fazer a chamada, eu queria só lembrar com vocês que a atividade que eu enviei para essa semana não era para fazer ainda, né? Eu falei que a gente ia comentar ainda alguma coisa com relação à paródia hoje. Eu vou, inclusive, colocar um texto, 3, 4 características que eu quero que vocês anotem no caderno de LP de vocês, no caderno de produção textual de vocês. Isso que tem a ver com a questão paródia, mas a questão mais, digamos, mais a questão teoria, tá? Então, eu vou colocar aqui, enquanto isso, as pessoas vão chegando e eu vou fazer a chamada, ok? Só que, professora, eu ainda não entendi muito bem como é que eu vou fazer isso, porque, tipo, eu já tinha escolhido um poema, né, só que daí eu não achei um jeito de eu fazer uma paródia dele, então eu desisti dele. E agora eu tô procurando outro, mas, tipo, não sei como é que eu vou Talvez, fazer. talvez, com esses comentários de hoje, com essa anotação, talvez fique um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Então, Ok. eu coloquei ali, se vocês puderem ir anotando o que eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo? Vão Sim, eu anotando, vou por favor. mandar tudo isso no grupo que eu tenho só meu. Isso aqui vocês vão anotar aqui no. Eu sugiro que seja no caderno. Se alguém hoje tem um caderno que seja no Word, também pode, sei lá, né? Pode ser que vocês tenham atualizado, mudado um pouquinho aí. Por enquanto, então, eu vou fazer a chamada, porque já são 9h31. Andressa está aí, por favor, responda ou escreva, para eu saber. Andressa? Tô aqui. Ângelo? Tô aqui. Arthur? Aqui. Brenda Silva? A Brenda Silva não está mais, né? Brenda Vicente? Bruno? Enzo? Gabriel Antônio? Você marcou? Tô aqui. Sim, Gabriel Antônio? Aqui. Gabriel Machado? Prof, Oi, eu não sei se você me chamou, mas eu fui buscar manteiga de cacau, porque minha eu boca tá chamei, seca. sim. Mas aí eu Tá, falei aqui, peraí, porque eu ia tirar o fone. Mas eu tô entendi. aqui. Gustavo? Aqui. Iago? Aqui. Isabela? João Vitor? Aqui. Júlia? Aqui.
Laura? Laura? Manuela? Maria? Mariana? Marina? Naomi? Pedro? Oi, prof, cheguei. Laura? Pedro? Oi, professora. Raika? Vitor Hugo? Tô aqui. Então, como vocês podem ver aí, como eu já falei, para os que chegaram depois, eu já coloquei aqui algumas anotações que têm a ver com noções básicas da paródia. Na aula anterior à prova, que foi na semana passada, então na aula anterior, eu comentei com vocês algumas características que precisam existir nesse texto de paródia que a gente vai produzir, que vocês vão produzir. Por exemplo, a primeira coisa é a imitação de um texto ou de um estilo, e ela geralmente causa um certo humor, não é aquele humor escrachado, tá? Mas ela causa um certo humor. Então, outra coisa que precisa existir na paródia é a intertextualidade. Já comentei sobre isso e gostaria de saber se alguém poderia comentar de novo, se é que vocês lembram, senão a gente retoma a questão aqui. O que seria essa intertextualidade? Prof, desculpa por chegar atrasada, é por causa que minha internet estava muito ruim. Tá. Se eu cair, né, é por causa da minha internet. Intertextualidade, alguém lembra? Não. Por favor, anotem. Vocês têm que anotar, porque depois, quando eu retomar, talvez numa outra aula, vocês sabem do que eu estou falando, tá? Então, vocês anotem aí. Intertextualidade, além daquilo que que eu coloquei ali em cima, viu, Raika? Chegasse depois, daí eu acho que para ti não foi, né? É isso? É. Tá, então eu vou colocar de novo aqui. Mas eu não entendi o que vocês estão fazendo. Não tem realmente como entender se tu chegasse agora, né? Já vou explicar. Aqui, ó, coloquei de novo. A mesma coisa que eu havia colocado lá em cima. Tá? Então, assim, ó, a intertextualidade é quando o primeiro texto que eu escolhi, no caso a Brenda, eu lembro que escolheu Bilac, o Olavo Bilac, né, o texto dele, é quando o segundo texto, o texto que eu produzo, tem a ver com o primeiro. É isso que a gente chama de conversa entre os textos, tá? E aí, talvez vocês lembrem daqueles 2 textos que eu li na última aula. Ah, eu lembro. Eu li um texto do Drummond, um poema do Drummond, e depois eu li um outro texto, também um poema de um outro autor, que agora eu não estou lembrada, tá? Que falava mais ou menos a mesma coisa. A intertextualidade ali acontecia porque se repetiam mais ou menos. Primeiro repetiu o título, quadrilha. Só que na do Drummond era João, que amava Maria, que amava Raimundo, que amava fulana, que amava Beltrana, enfim. E no outro,
eu estou falando para ver se vocês relembram, pelo menos os que estavam em aula, obviamente. Se não estavam, fica mais difícil, né? Para ver se vocês relembram. E o segundo texto era: João jogou um palitinho na rua de Maria. Maria jogou uma casquinha de não sei o que na rua do fulano. Então, ele fazia essa analogia com o primeiro texto, aí os dois textos conversavam entre si e acontecia a intertextualidade, tá? Outra coisa, então, que eu preciso ter na minha paródia, que é o que nós vamos produzir hoje. Quem já produziu, tudo bem, depois me envia. E quem não produziu vai fazer agora, hoje, ou pelo menos começar. Então, outra coisa que tem que acontecer tem que, a pessoa que vai ler tem que lembrar do primeiro texto, ou tem que conhecer o primeiro texto, ou vocês façam alguma coisa com que remeta ao primeiro texto, tá? Depois aqui, ó, a paródia apropria-se da forma e da linguagem do texto matriz. Brenda Vicente, pode fazer uma pergunta. É que assim, na folha de português da professora Cecília, ela falou que você ia trabalhar com entrevista, eu acho. Eu vou trabalhar depois da paródia. Porque eu não me lembro muito bem, mas eu lembro dela falar que essa semana ou alguma coisa assim, que você ia Não, não é trabalhar. entrevista, é outro tema que eu vou abordar. Talvez eu comentei com ela, né? Talvez ela tenha confundido. Na próxima semana, já será outubro, a gente vai começar com outro tema, tá? E o Iago perguntou para onde que é para mandar. Eu enviei, aliás, a coordenação enviou para vocês na segunda-feira, como todos esses meses aí, todo esse ano praticamente. A segunda manda a coordenação que envia, e depois eu posto lá. Depois que eu postar, vocês podem colocar lá, tá? Então, eu vou postar lá na sala de aula do Google, na sala de aula do oitavo. Quem ainda não entrou, trate de entrar, que eu já enviei convite para todos, porém, nem todos aceitaram o convite, tá? Então, vocês vão enviar por lá. Iago, a tua já está mais ou menos encaminhada, adiantada? Como é que está o teu trabalho? Eu já sei o que eu vou fazer, só que eu não fiz ainda. Ainda não resolveu? Eu já sei o texto que eu vou fazer e o Tá. texto. Deixa eu ver, eu anotei alguns, deixa eu ver se eu tenho aqui o que eu anotei. Do Iago, o Iago vai fazer Drummond, né? Sim. Uhum, muito bem. Outra coisa que também vocês precisam ter, vocês estão anotando esse texto que eu coloquei aqui? João Vitor está anotando? João Vitor? Depois, gente, além de eu precisar conhecer ou ter alguma relação com o texto matriz, aí aparece a questão do humor, que vai ser gerado pela percepção das semelhanças com o texto matriz e das diferenças com o texto matriz, tá? Então, não vai ser idêntico, mas vai lembrar de alguma maneira. Então, assim, duas características bem importantes. A primeira é a intertextualidade. Aí eu gostaria que o Arthur Sodré pudesse me explicar, só para eu saber, gente, se vocês estão me acompanhando, porque eu não vejo cara de ninguém, né? Só vi a da Júlia. Então, eu preciso saber se vocês estão acompanhando e eu quero saber o que o Arthur lembra da intertextualidade e se tu entendesse, Arthur, como que isso vai ser colocado no teu texto. Arthur? Vitor Hugo?
Oi, prof, o que você disse? Sodré entendeu mais ou menos. Mais ou menos a intertextualidade, Arthur? Tá. Voltando para aquele texto que a gente viu já algumas semanas passadas. O texto das letras. Sopa de letras. Letras grafadas num tronco de árvore. Aonde que acontece a intertextualidade aí, Arthur? Pensa. Tu lembra dos dois textos que nós lemos? Um era do Drummond. Tá. Então, como que esses dois textos, que eram dois poemas, conversavam? Saberias me dizer? Ou me escrever? Nem ideia, né? Alguém poderia responder a essa questão? É onde ele acha as letras, né? Tipo, um na árvore e o outro na sopa de letrinha. Exatamente. O que tinha em comum entre os dois textos era o fato de ele querer preservar o nome do ser amado, enfim, né? E aí um construiu com o macarrão, com a sopa de letras, e o outro colocou numa, como é que a gente fala? Qual é o verbo? Entalhou, né? Entalhou no tronco da árvore. A conversa entre os textos, ou seja, o que eles têm de comum seria isso, muito bem. Quem falou mesmo? O João Vitor? Não, o Vitor Hugo, né? Foi o Vitor Hugo. E a Brenda Pires também ia falar, e a Júlia também ia falar. Fala aí, Júlia. O quê? Não, não era nada. Era a mesma Tá. coisa que o Iago falou. Ah, foi o Iago. Desculpa, Iago. É que também vocês não abrem a câmera e aí, às vezes eu não sei bem quem é quem, tá? Então, Prof, a sim, paródia tem que ser necessariamente com humor? não necessariamente, não. Às vezes pode ser com uma crítica, às vezes pode ser com um subentendido que fica assim nas entrelinhas, tá? Não necessariamente precisa ser com humor, mas precisa voltar para o texto matriz. O que é o texto matriz, Pedro? Texto matriz, quem lembra? Acabei de colocar aqui por Posso falar? escrito. É o texto Sim, original que você vai fazer a paródia. muito bem. Também em alguns lugares vai aparecer texto fonte, texto matriz, tá? Então, isso vocês têm que pensar também. Bem, gente, então assim, eu estou por aqui e gostaria que, se vocês tiverem alguma coisa para me falar, vocês podem comentar, tá? Estou por aqui. Ou falar ou escrever.
Iago? Não, Iago, olha só, tu chegasse a abrir lá onde eu coloquei a questão do infográfico, Sim. sim? Tu entendesse o que é um infográfico? Talvez vocês já tenham visto em outra matéria? Eu não pesquisei, eu não sei. Não, é que eu coloquei exemplos de infográfico. Eu coloquei lá Tá. alguns vários exemplos de biografias feitas em infográficos. Então, assim, coloquei uma foto do... Ai, deixa eu lembrar agora de quem que era. É que eu pesquisei vários, não sei se foi Gandhi ou... Não vou lembrar agora, gente. Que eu pesquisei um monte e escolhi alguns. O infográfico é assim, vocês vão apresentar essa biografia numa única página, numa folha só. Eu não quero textão, eu não quero, não vou nem corrigir, tá? Então, vocês coloquem a foto da pessoa e em volta, ou através de puxando assim algumas flechas ou colocando caixinhas de texto, vocês coloquem as informações, as datas, que tem que ser cronológicas, e as grandes coisas que elas fizeram. O teu personagem qual seria, Iago? Eu esqueci o nome dele, mas calma aí. Tá, não, tudo bem, já escolhi. É uma pessoa, um homem, uma mulher, uma banda? É um. Ah, esqueci. Ele é famoso, ele era antigo já, porque eu queria fazer de Tá, uma banda mais antiga. não, tudo bem. Aí o que tu vais Não, não dizer? tem dia para apresentar amanhã? É assim, gente, antes eu queria ver com vocês como é que ficou a questão do infográfico, tá? Não adianta pesquisar, eu sei que para pegar a biografia é facílimo na internet, em 2 toques, né? Ou em duas teclas eu consigo pegar, mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês coloquem num infográfico. Usem a criatividade, vai ser analisada a questão visual, tá? E tem que fazer foto, tem que colocar uma foto do biografado, sim, tem que colocar, tá? Por isso que é importante vocês abrirem lá onde eu coloquei, na sala de aula do Google,
para vocês verem os exemplos de infografia, embora... Não, a sugestão do livro é que vocês apresentem, mas não vai dar para todos apresentar, senão eu vou levar 3 aulas, assim como aconteceu com a tribo urbana e a coisa não funcionou. Foram alguns trabalhos bem mal feitos e bem ruins. Então, assim, vocês vão... Quem quiser apresentar vai poder, obviamente que vai contar bastante. Quem não quiser vai só Mas pode postar lá escolher para de eu qualquer depois pessoa? curtir. Pode falar, Júlia. Pode escolher de qualquer pessoa para fazer o Tem que infográfico? ser um cantante. Pode ser homem, mulher, banda, grupo musical, tá? Mas qualquer Ou né? qualquer um, sim. Qualquer um. Aí, digamos que seja um meio desconhecido, como diz o Iago, meio antigo. Pera, mas talvez... essa aula não era de produção textual? Não entendi. Essa aula não era de produção textual? Essa é a aula de produção textual. Estou respondendo a uma pergunta do Iago. Tá? Então, amanhã a gente vê isso. E abram lá, vejam que é um infográfico, ok? É respondido, Tiago. Sim. Não, ok. Ângelo. Sim, Ângelo, tu pode desenhar perfeito, sem problema nenhum. Eu também não tenho impressora, tá? Podes desenhar, não tem problema nenhum. Eu não exigi que fosse no computador, tá, querido? Mas se tu conseguisses colocar pelo menos uma foto da pessoa, tá? Se não conseguires, não tem problema, mas só que o trabalho não vai ficar totalmente completo, né? Gente, aqui eu coloquei o primeiro texto que eu já li para vocês, ó, o texto da Quadrilha do Drummond. E agora eu vou colocar, desculpa que ele fica meio desconfigurado aqui, tá? E agora eu vou colocar o outro, para a gente poder ver e relembrar isso que eu já comentei com vocês. Isso enquanto vocês estão trabalhando aí, tá? É para entregar quando? Ai, gente, eu coloquei a data lá, agora eu não tô lembrada. Você botou no Word isso? É pra dia 27, prof. Até domingo para entregar. Pode fazer no Word também, pelo computador. Acabei de dizer. Eu não tô entendendo o que é pra fazer. Então, gente, olha só, aqui eu coloquei primeiro a quadrilha do Drummond. Isso aqui, gente, tem a ver com o que nós já comentamos e para que vocês observem a intertextualidade, tá? Então, eu vou ler aqui rapidinho. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Primeiro texto, tá? Isso aqui é um exemplo. Agora o segundo texto. Quadrilha da sujeira. Vejam que ele usa a mesma palavra do título do primeiro texto e coloca no texto dele. E ele diz aqui, ó, inspirado em Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade.
João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim. Só ver o finalzinho aqui. Então, vejam ali, gente, na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda não tinha entrado na história. Então, dois textos têm algo em comum. Vocês poderiam me citar o que tem em comum em termos de forma, não de conteúdo, de forma? Posso falar? Sim. De forma seria, tipo, tá, eu acho que tem os mesmos nomes, né? E tem, tipo, o mesmo contexto, só que duas histórias diferentes, só que, tipo, o mesmo objetivo, eu acho. Tipo, falar, um fez isso e daí fez, tipo, um ciclo, assim. Um ciclo, ou tipo uma cadeia, né? Lembra da cadeia alimentar lá de ciências? É um ciclo. Então, no primeiro, os nomes são iguais. A Lili, o Raimundo, a Teresa, quem mais? O J. Pinto Fernandes, são iguais. Na primeira é uma questão de relacionamento, né? Relacionamento. Ama um que ama o outro, que não ama ninguém, enfim. E no outro é a questão, digamos que a gente podia até citar, que seria o tema quase ecológico, né? É muito atual hoje, essa questão de reciclagem, de separação de lixo, de dejetos, enfim. Tá, então, gente, isso aqui para vocês observarem o que é essa intertextualidade que eu falei no comecinho da aula, tá? Então, agora eu queria saber, com relação à compreensão do que se tem que fazer. Raika. Raika, tu conseguisse entender? Conseguisse copiar o que eu já coloquei aí para a melhor compreensão de vocês? Eu não entendi o que vai fazer até agora. Não entendeu até agora? Tu estavas na aula anterior à prova, quando eu falei de paródia? Sim, eu tava. Tá. Hoje eu retomei um pouquinho daquela aula e pedi que vocês anotassem. Eu pedi, eu não tenho como ver se vocês estão anotando. Portanto, a responsabilidade um pouquinho também é de vocês. Eu coloquei aqui as primeiras características, né? Aqui em cima, as primeiras características. Depois que quando tu chegasse, eu coloquei de novo, que tu não estavas na primeira vez. Tá? Sim, daí então, eu peguei coisa que eu copiei e colei no coisa do Word. Isso, perfeito, façam isso. Vocês podem ter um caderno no Word, né? Agora com essas diferenças de aula, vocês podem ter um caderno aí de anotação no Word, perfeito. Então, o que tu vais fazer, Raika? Tu vais escolher dois textos, aliás, tu vais escolher um texto, como, por exemplo, esse aqui do Drummond, que eu dei como exemplo, né? E tu vais produzir um segundo texto, mais ou menos, seguindo alguma coisa parecida com esse. Os exemplos que a gente teve lá no começo foram 2 poemas. O exemplo que eu dei agora para vocês também é um poema, inclusive de um dos mesmos autores de lá.
Ah, o Então, tu vai... Oi, Raíssa. você botou no coisa do Word para entregar tipo, toda semana? Ou tu ainda vai botar? Eu vou colocar hoje. Aliás, eu acho Ah, que eu tá. já coloquei, eu não tenho certeza agora, tá? Se eu não Tá, coloquei, eu obrigada. vou colocar hoje. Porque assim, eu sempre faço isso no dia que eu tenho aula nessa escola. Quando eu estou na outra escola, eu vejo mais a questão das outras, da outra escola, tá? Então, isso vai ser colocado lá, e vocês daí podem postar o seu texto que era para fazer agora aqui nessa aula. Mas ainda tem até domingo ou sábado para entregar. Tá? E já vou comentando com vocês. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Deixa eu andar um pouquinho. Quem falou? Ah, Para Sempre, do Drummond. Ah, eu vou buscar esse texto para ver, porque eu tenho vários livros dele lá em casa, que hoje eu não estou em casa, né? Mas eu vou procurar o que é esse Para Sempre. É uma crônica ou é um poema, Iago? É um poema. Um poema, joia. O Drummond tem umas coisas belíssimas, gente, muito boas. Fala aí, Gustavo. Gustavo, tu está se referindo à paródia ou ao trabalho de espanhol? Só para eu saber. A biografia tu já enviasse, mas tu já viste o infográfico? Eu vou olhar, tá bom? E com relação à paródia, Gustavo, tu já escolheste teu texto? Já saberias me dizer qual é que tu vais fazer? Mas tu terias que já ter escolhido para hoje, tá? Tem que procurar um texto, tá? Fala, Vitor. Fala aí, Vitor. Se tu quiseres fazer de uma música, também pode ser, tá? Pode ser de uma música, porque a música, na verdade, ela tem um texto. Não havia pensado nisso, mas tu podes fazer sim, Gustavo. O Vitor já tinha me dito que ia fazer do Ferreira Goulart, Vitor. Eu acho que eu já tinha anotado aqui. Deixa até comprovar, mas eu acho que sim. O Vitor tinha falado do Ferreira Goulart. A Laura tinha falado do Vinícius. Continua Vinícius, Laura? Continua Vinícius. A Maria Fernando Pessoa, muito bem. O Iago era Drummond. E a Brenda Bilac, mas a Brenda mudou. Para qual que foi, Brenda? É para do Fernando Pessoa, porque eu não estava conseguindo fazer Ai, nada não estou ouvindo, não com. consigo ouvir. Como? Eu troquei para um do Fernando Pessoa. Só Fernando que Pessoa também. Joia, muito bem. Tem alguns também, gente, que eu de um. Sim. Uhum. Isso mesmo, Iago, tá? Se não estiver lá já o arquivo, hoje à tarde eu vou colocar. Ok, Iago? Tá bom, querido? Tá. Então, um outro autor que eu acho que eu gosto bastante de ler, que vocês já devem ter ouvido também, é o Mário Quintana. Ele é um gaúcho, ele era, né? Ele já morreu. O Mário Quintana tem uns poemas lindos, belíssimos, e alguns, assim, bem pequenos e bem gostosos de ler. Se vocês não tiverem ideia, por exemplo, procurem alguma coisa do Mário Quintana, vocês vão gostar. Tá? Quem não tiver ideia ainda.
Essa aula vai até 10h15, gente, só para eu lembrar, só para eu saber. Acho que é 10h20. 10h10. Tá. Eu não ouvi nada da Andressa, nem do Gabriel Antônio, nem da Mariana, nem do Enzo com relação ao andamento do texto. Alguma coisa que vocês queiram colocar? Esses que eu citei? Isabela também não falou nada, Gabriel também não falou nada. Ô, prof. Tô aqui, prof, que eu tava fazendo a paródia aqui no Word. Sim, mas eu tenho alguma dúvida, algum comentário? Tá tudo certo? Já tá conseguindo fazer? Eu só queria saber o nome daquela do Drummond. É que eu sei o que se trata, mas eu esqueci o nome, só pra me colocar como... É essa que eu postei aqui hoje, agora. Tá, Tá? deixa eu ver. Ó, deixa eu só voltar um pouquinho. No Question? Vocês podem voltar. Não, postei agora aqui no chat. Quadrilha. Deixa eu colocar de novo. Tinha a quadrilha e tinha outra também. Sim, a quadrilha e a quadrilha da sujeira, que foi o segundo texto, né? A quadrilha da sujeira, gente, já é uma paródia, então vocês não vão usar essa, Tá. né? Mas eu vou colocar aqui só para te ver, então, peraí. Só um pouquinho. Peraí. Quadrilha é o nome, tá? Quadrilha é o nome do texto matriz ou do texto original sobre o qual foi feito outra possibilidade. Algum comentário a mais? Não? Então tá, gente, me despeço de vocês, como eu já falei, se eu não coloquei lá, vou colocar hoje à tarde, e aí vocês podem anexar aí o seu trabalho, tá? Boa noite.